Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos ao nosso terceiro encontro desse curso de extensão sobre filosofia oriental, enfatizando a manifestação do pensamento indiano, egípcio e latino-americano. Hoje, nesse terceiro encontro, nós trataremos especificamente da abordagem a partir do pensamento hermético. E quem fará a primeira parte dessa apresentação será o professor Roberto Vera, e no segundo momento eu farei uma abordagem tentando atualizar um pouco as repercussões vindas do pensamento que tem como centro o Egito, as novas elaborações e a tentativa de trazer um pouco a discussão contemporânea a partir de outras abordagens, de outras perspectivas no campo filosófico. Então, com a palavra, professor Roberto Veras. Saudações a todos, muito obrigado. Chegamos a 75% no nosso curso, isso é uma marca muito interessante. Hoje, a nossa aula expositiva será sobre filosofia egípcia, sobretudo do mundo antigo, né? E, no primeiro lugar, eu gostaria de destacar que o Egito entra no campo das filosofias orientais porque, geograficamente, ele se encontra no nordeste da África, numa região denominada Oriente Médio. O que nós vamos abordar, né, sobretudo na minha parte, é sobre um conceito que pode ser desconhecido para vocês, que se chama hermetismo. Foi esse o mecanismo pelo qual eu comecei a apresentar possibilidades e condições especulativas para o desenvolvimento da minha tese de doutorado no campo de ciência das religiões, na linha de abordagens filosóficas, né? Então, em poucas palavras, eu vou tentar apresentar para vocês o que seria o hermetismo filosófico, ou filosofia oculta, como vocês queiram chamar, e mostrar seus principais princípios, que são, sem sombra de dúvidas, as bases epistêmicas mais plausíveis que dá para você entender que, no Egito, um mundo extremamente arcaico, por assim dizer, existe uma condição de filosofia muito já elaborada e com um sistema riquíssimo de detalhes, né? Então, o hermetismo é um conjunto de doutrinas esotéricas, filosóficas e religiosas associadas a Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto é uma figura simbólica de muita relevância no mundo egípcio. Isso porque ele tem um caráter muito socrático, no sentido em que ele não tem nada escrito, porém, suas contribuições são atribuídas em diversos campos, como da filosofia, da teologia, da mística, do campo jurídico e também da medicina. Mas, em termos específicos, o Hermes Trismegisto era um jurista e um filósofo que viveu entre 1500 a 2500 anos antes de Cristo. É muito importante, cronologicamente, perceber isso, que faz com que nós possamos entender que ele surgiu muito antes do pensamento grego ateniense, que é datado por volta do século V antes de Cristo. Ou seja, ele teve já uma precipitação muito maior na elaboração do seu sistema filosófico, e isso é o que os pesquisadores do pensamento africano começam a analisar de maneira muito mais profissional nos últimos anos, de que a filosofia grega, sobretudo ateniense, absorve consideravelmente características filosóficas do mundo egípcio. O povo de pele escura teve um legado que foi roubado, ou seja, o seu pensamento, a sua estrutura
filosóficas, suas regras matemáticas eram todas estabelecidas anteriormente a todo o milagre grego, né, que surge como se não houvesse tido fonte de inspiração nenhuma, simplesmente um estralar de dedos fez com que o pensamento da Grécia fosse conhecido como único, distinto e indubitavelmente verdadeiro. Existem dúvidas se Hermes Trismegisto ele foi um personagem que viveu realmente neste mundo. Isso porque, diante das suas 26 obras, né, pelos mais variados temas, acredita que ele seja uma figura, um personagem, assim como também acreditamos que Sócrates não foi um personagem, porque não tem nada escrito em sua autoria, apenas relatos de discípulos que dizem que ele proferiu ensinamentos. Na minha humilde opinião, pesquisador desse tema, eu acredito que apenas foi trocado de endereço. Isso sou eu que estou dizendo, né? Em outras palavras, o Hermes Trismegisto, do povo egípcio, é a mesma figura do Sócrates do mundo ateniense. Isso aí é uma polêmica que podemos abordar durante as perguntas. Estima-se que Hermes Trismegisto e suas obras influenciaram Sócrates, Platão, Aristóteles, Anaxágoras, Tales de Mileto, Heráclito. Então, todo esse legado egípcio teve como prerrogativa mecanismos para que o povo grego absorvesse algum tipo de cultura. Porque se você para pensar na geopolítica daquele momento, a Europa não é tão estabelecida como temos no dia de hoje. Então, as cidades-estados tinham como ponto de referência a Ásia Menor. Então, nem toda cidade naquela região do Mar Mediterrâneo pertencia ao mundo grego, pertencia mais para o lado egípcio, né, geograficamente falando. E a primeira obra que a gente pode perceber como grande desenvolvimento intelectual do Egito se chama Corpus Herméticus, que é uma obra que é datada de 100 a 300 anos antes de Cristo. Lá você começa a perceber, eu não sei se chegou no e-mail de vocês, esse livro, é um complexo texto sincrético, ou seja, trata de assuntos de filosofia, de teologia, chaves que decifram o enigma do mundo e tratam dos ensinamentos místicos da filosofia oculta. Então, lá, quando você analisa essa obra, dá para perceber o conceito de nous, né? O mesmo conceito que os pré-socráticos apresentam em seus fragmentos. Então, vamos chamar de divindade absoluta, né? O nous, aquela substância suprassensível que está em todo o universo. Já é algo detectado no pensamento egípcio. A outra obra que eu tenho certeza que chegou no e-mail de vocês se chama O Cabalion, né? É a cabala numerológica dos iniciados. Chama-se iniciados porque tem uma autoria desconhecida. Então, esses sábios tiveram a capacidade de fomentar 7 princípios para que você pudesse abrir o seu templo propriamente dito, através da chave mestra e conhecer o universo interno partindo de você. Então, os 7 princípios são constituídos por mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, causa e efeito e gênero. Calma aí que são 7 princípios, porque não são à toa, não é à toa. Na numerologia, o número 7, ele tem a
forma de perfeição, né? Ele une os dois mundos, ele tem essa capacidade de totalidade do universo, fazendo com que tudo se conecte da melhor maneira possível, de forma introspectiva e oculta, né? O mentalismo, como vocês podem perceber, trata do princípio da mente. Tudo é mente, tudo parte da nossa mente para o entendimento das coisas. Então, esse é o primeiro princípio e um dos mais importantes, porque na filosofia hermética existem 3 princípios: é a união do corpo, da mente e do espírito. Essa tríade faz com que exista uma harmonia metafísica no campo do conhecimento. Então, o segundo princípio, o da correspondência, o que está em cima é como o que está embaixo. O que está embaixo é como o que está em cima. Isso me parece muito com a Ishavasya Upanishad, quando ela tenta relatar a questão do todo. Então, o que é que meu trabalho quis fazer? Quis mostrar que o hermetismo já é possível de ser percebido nas Upanishads, sobretudo na Isha, na Katha e na Mundaka Upanishad. O princípio de vibração: nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Então, isso parece muito com a impermanência, com a roda samsárica do budismo, do hinduísmo, essa eterna e constante movimentação. O princípio da polaridade, ou seja, tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto, seu igual e desigual. Então, é algo meramente interessante para você perceber. No quinto princípio, é o princípio do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo, tudo em suas marés, tudo sobe, tudo desce, tudo se manifesta por oscilações. Então, se parece muito com a questão búdica da insubstancialidade, que tudo é agregado e, ao mesmo tempo, está em constante movimentação. O sexto princípio é o de causa e efeito. Não surge apenas no empirismo, A proposta de toda ação exercer uma reação já está no mundo egípcio pré-estabelecido. E também no pensamento hindu, que é a lei do karma. Se eu faço uma ação, eu, consequentemente, terei uma reação sobre isso que foi feito. E, por último, o sétimo princípio é o princípio do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem um princípio masculino e um princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Então, o pessoal que gosta de trabalhar a questão de gênero, isso aí já é estabelecido cerca de 300 anos antes de Cristo. A nossa obra também foi enviada, se chama Tábua de Esmeraldas. É um documento muito importante, sobretudo no período medieval, que é a porta de acesso para a filosofia da alquimia, ou seja, aquelas pessoas que faziam experimentos práticos através de diversas fontes do conhecimento. Então, acredita-se também que essa obra tem a origem de Hermes Trismegisto, mas somente especulação. Isso porque ele não escreve absolutamente nada, assim como Sócrates grego. Na Tábua das Esmeraldas, eu gostaria de ler um trecho do meu trabalho que vai enriquecer muito essa apresentação. É apenas um capítulo. A Tábua das Esmeraldas, apesar de sua brevidade, a sua força de magia talismânica é compreensível e guardada dos iniciantes até os sábios, que buscavam preservar esse ensinamento místico. Originalmente, alguns comentadores afirmam que os ensinamentos estavam primordialmente escritos numa esmeralda,
mas nada é comprovado. A atribuição dessas pedras e metais sempre era associado a Hermes, como homenagem ritualística nas tradições sagradas. Então, tamanho não é documento, né? Esse ditado é muito importante, principalmente quando se trata de filosofia. Em apenas 16 princípios, nós conseguimos detectar informações muito importantes, como no ponto 2, né, que é uma síntese do primeiro princípio do Kybalion. O que está embaixo é como o que está em cima, e o que está em cima é como o que está embaixo, para realizar os milagres de uma única coisa. Então, não analise isso com um olhar lógico, né? Tem que se perceber isso com um desprendimento intelectual, sobretudo dos ensinamentos que aprendemos no campo da universidade, né, que é um pensamento totalmente colonizado, rico de preconceitos. Né? E o princípio número 15, né, a regra número 15, me chama muita atenção. Né? Por essa razão, fui chamado de Hermes Trismegisto, pois possuo as 3 partes da filosofia universal. Na Cabala, assim como eu falei no número 7, né, e seu grau de importância, o número 3 significa frutificação, tríade, multiplicidade, a união entre a mente, o corpo e o espírito. Então, veja que nada é por acaso, né? Tudo existe uma rica sintonia através desse tipo de pensamento filosófico. Lembrando que são 16 regras na Tábua das Esmeraldas, né? 6 mais 1, 7. 7 é o número da perfeição, compreendem? 16, 6 mais 1, 7. Número de absoluta perfeição na numerologia. Então, gostaria de perceber a opinião de vocês de maneira pessoal, né? Porque será que isso é filosofia? Será que tudo isso que nós tratamos, desde o pensamento hindu, com sua riqueza de detalhes, com sua multiplicidade de escolas e conceitos filosóficos, no pensamento budista, com a escola Theravada e a escola Mahayana, filósofos como Vasubandhu, Nagarjuna, será que o pensamento egípcio não merece um reconhecimento e uma elevação de categoria, deixando de ser banalizado e esquecido? Porque o existencialismo do século XX é tido como filosofia, já que ele não tem nenhum tipo de sistema, escrito de maneira, basicamente, na forma de aforismos, não tem nenhum sistema rico em detalhes, como esses que foram apresentados até então. No século XVIII, o idealismo alemão, com a questão da coisa em si, né, que é algo totalmente especulativo, e que tentaram encontrar o enigma do mundo através desse conceito. Será que isto é filosofia? E o que nós tratamos até hoje, por que é desmerecido? Por que merece um epistemicídio? Por que existe esse racismo epistêmico? Eu levanto essas questões para você. E vou mais além ainda, no século XIX, a questão do romantismo alemão. Será que o irracionalismo filosófico é mais filosofia do que isso aqui, que nós estamos trabalhando? Que temos leis, regras, estruturas, escolas, pensadores totalmente estabelecidos. Será que o irracionalismo filosófico do romantismo alemão é mais filosofia do que isso aqui? Então, por essas questões, e entre outras, é aberto a discussão agora de maneira muito mais efetiva. Por exemplo, na Universidade Federal do Paraná, em 2018, ocorreu a primeira tese de doutorado de filosofia africana, né, do aluno Luiz Tiago Ferreira Dantas, com o título Filosofia desde a África, Perspectivas Descoloniais.
né, a tentativa de descolonizar o nosso pensamento preconceituoso e entender que a Europa não é somente o centro de todo o pensamento filosófico. Existem questões filosóficas aqui no nosso continente, no continente asiático, em todo local existem problemas que merecem ser discutidos. Então, existem personagens da história da filosofia que corroboraram, em certo sentido, para enriquecer esse distanciamento de maneira preconceituosa. Como, por exemplo, para Hegel, esse tipo de espécie de homem, falando da pessoa negra, né? Esse tipo de espécie de homem, no estado bruto, não merecem espaço na sociedade. Veja que horror, né? Uma pessoa tão inteligente fala sobre pessoas intelectuais africanas, né? Voltaire afirma que examinar um filhote negro que caminha de duas pernas é apenas um pouco mais de entendimento que ele tem dos outros animais. O grande poeta Victor Hugo afirma: o negro é o problema e que Deus dará à África, à Europa. Tomem-na. Nietzsche, né, que é muito lido e é muito considerado pelos alunos de filosofia, afirma: marrom cinzento seria a cor original do homem, algo lembrando um macaco ou um urso, né? Então, essas afirmações alimentam um universo de preconceito, né, que hoje está na mídia, toda essa questão, né, de dizer não ao preconceito. Por conta disso, escolhemos um livro de uma pessoa que foi esquecida na universidade, né, tendo um trabalho muito interessante e minimamente curioso, que é um professor negro, que se chama George James, e ele escreve uma obra que se chama Stolen Legacy, Legado Roubado, em 1954. Esse filósofo é latino-americano, estuda e trabalha parte da sua carreira na Europa, né, na Inglaterra, e depois vai para os Estados Unidos. Tem essa obra, Legado Roubado, que é muito impactante, e ele não foi digno nem ao menos de um busto em sua homenagem ou uma placa dizendo que ele passou por ali. Nem mesmo livros na biblioteca por onde ele passou, sendo como trabalhador, né, professor, como estudante, não existe absolutamente nada. É uma pessoa esquecida na história da filosofia. Ele tem um pensamento muito simples de ser compreendido e seus argumentos são extremamente significativos, né? Ele apresenta a seguinte premissa: os gregos não foram autores da filosofia, não são autores da filosofia grega, mas o povo da África do Norte, comumente chamado de egípcios, né? Então, a filosofia grega seria um sistema filosófico roubado dos sistemas de mistérios egípcios, né? Então, todos os hierofantes e os neófitos, que são pessoas que estão em iniciação no ocultismo, tinham a capacidade de adquirir esse conhecimento, iam se instruir no Egito antigo e depois voltavam para a sua terra natal com uma única promessa, de manter o silêncio e de não dizer o que foi aprendido naquela rica tradição de pensamento. Só que existem filósofos que não obedeceram tanto os ensinamentos de seus mestres egípcios e começaram a deturpar e subverter todo tipo de pensamento adquirido do povo de pele escura, né? Então, a filosofia grega, em poucas palavras, é uma filosofia roubada. O ensinamento egípcio alcançaria outras terras antes de alcançar Atenas. Será que os gregos realmente fizeram surgir a filosofia do nada? Será que foi um milagre grego? Ou será que eles aprenderam de algum outro lugar, né?
A critério de conhecimento, nós podemos perceber que em 2000 anos antes de Cristo, no túmulo de Antef I, existia a palavra Seba, que se transformou em Sebo, que se copta com Sofia. Então, Filos, amigo, amante, Sofia, da sabedoria. Então, Sofia é uma palavra derivada do Sebo, que também se deriva de Seba. Então, é algo encontrado já num túmulo, né, egípcio, há 2000 anos antes de Cristo. É um dado muito interessante que traz para a nossa apresentação. Outra questão que ele levanta, Aristóteles iria ficar 20 anos com Platão, sendo seu professor, sem ele ter o ensinado nada? Uma obra muito vasta para Aristóteles ter escrito em tão pouco tempo, num período de guerras, também é minimamente curioso, né? Em um momento de extremo conflito, ter tempo para refletir, para poder pensar sobre questões de política, ética, metafísica, epistemologia. Então, todas essas questões, será que foram feitas de maneira original, né? Os filósofos gregos, eles eram indesejáveis, né? Sócrates foi condenado a tomar veneno. Platão foi exilado. Aristóteles também, né? Pitágoras foi expulso. Anaxágoras foi preso e exilado também. Será que pessoas que não tinham muita forma de convivência diante daquela sociedade, será que eles não eram queridos? Será que eles tinham essa condição de serem pessoas intelectuais importantes para aquele povo, né? É uma questão que o professor James levanta, né? O Conhece-te a ti mesmo, de Sócrates, onde todo aluno de filosofia aprende no primeiro semestre, será que é realmente uma frase socrática? Para muitos, não. A frase conhece-te a ti mesmo está na entrada e na saída de todas as pirâmides do Egito, né? Há muito tempo atrás. Então, as virtudes cardeais de Platão, justiça, sabedoria, temperança e coragem, na verdade, partem dos sistemas de mistérios dos egípcios, né, que elaborou 10 unidades, não só essas 4. Então, acredita-se também que Sócrates foi orientado pelos hierofantes, né, os sacerdotes, a não deixar nada escrito da ordem secreta, né. A desonestidade do teorema do quadrado da hipotenusa, no teorema de Pitágoras, do qual os egípcios já sabiam há muito tempo, fizeram com que Pitágoras se tornasse muito famoso, né, através desse teorema que leva seu nome. Só que já era algo pré-estabelecido e muito bem resolvido muito antes dele. Acredita-se que suas viagens eram constantes, né, entre Salmos e o Egito, por conta apenas uma travessia de oceano, né, coisa rápida. Vamos ver. Então, de Tales a Aristóteles, não se sabe muito sobre sua vida, né? Tudo se resume a local e data de nascimento duvidosa. Ou seja, da filosofia que começa com Tales até Aristóteles, pouca coisa se tem de maneira comprovada, porque os textos dos pré-socráticos só existem pequenos fragmentos, eles já são adultos, não se tem nenhuma data exatamente correta
de seu nascimento e de sua morte, existem muitas confusões, e também dos filósofos Sócrates, Platão e Aristóteles, algo um pouco mais registrado, porque eram cidadãos atenienses, com exceção a Aristóteles, que era macedônico, mas morre em Atenas. Né? Então, são pensamentos que fizeram com que, em 1955, surgissem algumas divergências. Poucas pessoas acreditaram que a filosofia grega é um pensamento roubado e, portanto, deixaram o tempo esconder esse tipo de livro, fazendo com que o pensamento europeu, né, sobretudo da Grécia, fizesse parte de uma verdade absoluta, axiomática, que não tinha nenhum tipo de contestação, né? É algo extremamente válido e verdadeiro, algo que sabemos que hoje está sendo muito pesquisado e apresentado outras vertentes, mostrando que não é bem assim, né? A tradição filosófica do povo africano merece respeito, tem uma contribuição enorme na influência de outros povos, e o ponto nuclear de tudo pode-se dizer que é a tradição riquíssima do Egito e todo o seu povo de pele escura, fazendo uma filosofia extremamente autêntica e válida até os dias atuais, né? Então, eu passo a palavra para o professor Valmir, e ele vai mostrar um pouco mais desse debate de forma atualizada, né? Através do currículo, através das questões políticas e atuais, também contribuindo com o legado roubado. Eu só queria afirmar que é muito interessante que ocorra uma reforma no currículo, né? Porque eu vejo nos manuais de filosofia que já existe uma tendência e uma inclinação para o conhecimento do povo védico, para a questão do budismo, mas nada ainda se apresenta como critério motivacional para a sofisticação de uma etnofilosofia se baseando no povo africano. Muito obrigado. Obrigado, Roberto. Obrigado pela valorosa contribuição com esse debate. Essa sua fala coloca a gente na perspectiva da seguinte questão. Se a filosofia grega ela é uma filosofia roubada, e se a filosofia que nós aprendemos na universidade é a filosofia de base grega, e nós nos apropriamos desse conhecimento, e ao vendermos esse conhecimento como professor, isso faz de nós receptadores e mercadores e depois vendedores de um produto roubado, né? Isso é uma roubada, né? É uma questão que inicialmente eu coloco. E corroborando com essa sua ideia, eu vou começar por aí, extraindo, né, uma informação de um texto de Teófilo Benga, intitulado O Egito na Obra de Platão. Ele apresenta aqui o itinerário da vida de Platão, dizendo que aos 20 anos, portanto, em 407, ele se torna discípulo de Sócrates, e aos 28 anos, com a morte de Sócrates, ele viaja para seus estudos para Mégara, Cirene, em Itália, no caso Crótona, e por fim para o Egito, e fica por lá 9 anos. Então, está aí, assim, datado, corroborado e identificado. E queria dizer inicialmente que para os filósofos clássicos da Grécia, é difícil você não encontrar em suas obras
a ideia deles apresentarem os egípcios, eles não negam isso, né? Não negam que estiveram no Egito e que estudaram naquele país. Não vão negar que os egípcios tiveram uma valorosa contribuição com o seu processo formativo, né? Eu quero trazer aqui um material que eu preparei para a gente fazer o itinerário. Se eu conseguir colocá-lo na tela, acho que agora vai dar certo. Já está aparecendo? Deu certo. Por exemplo, a obra de Heródoto, né, que no Ocidente é conhecido como o pai da história, né, que, então, a ideia de que os gregos nunca, né, esconderam essa proximidade no que se refere à sua formação no Egito, e Heródoto traz, eu peguei essa passagem de um texto intitulado As Origens Africanas da Filosofia Grega, se isso é mito ou realidade, do professor Ricardo Mateus Benedito, e extraí dali uma passagem da obra de Heródoto, que diz que quase todos os nomes dos deuses passaram do Egito para a Grécia. Não resta dúvida de que eles nos vieram dos bárbaros. Então, até os deuses gregos, e aí quem estuda a mitologia grega e a mitologia egípcia vai perceber a narrativa como muito próxima, mas com nomes diferentes, ou seja, houve uma adaptação de nomes dentro da cultura grega. Então, se nós tivéssemos bastante tempo, ou num outro momento, quem sabe, utilizar a obra de Heródoto para trazer as informações, inclusive do tempo que os gregos, aqueles que nós conhecemos como os grandes da filosofia e etc., aqueles que tiveram que pensar quase tudo na história da humanidade, criar quase tudo, na verdade, eles foram fazer os seus estudos em Kemet, né? Foram fazer seus estudos no Egito, né? E de onde, né, como já disse em outro momento, como não tinha farejador de plágio, não tinha CAPES para vigiar ninguém, traduziram como sendo deles, e aí passou a ser um conhecimento grego. Embora as obras daquele período trazem negros e trazem os egípcios, inclusive o nome dos sacerdotes, né, que ensinavam os gregos em várias passagens, distintas passagens. E retomando essa ideia, numa obra de Platão, por exemplo, intitulada As Leis, é possível extrair dali, nas 4 últimas linhas de uma passagem que está identificada abaixo, dizendo ele para Clínias: quando me dei conta, muito recentemente, de nossa precária situação relativamente a essa matéria, falando ele da educação das crianças no Egito, eu próprio fiquei assombrado. Pareceu-me mais a situação estúpida de suínos glutões do que a de seres humanos, e me senti envergonhado não apenas de mim mesmo, mas também de todo o mundo grego. E o autor, no caso o autor do texto, Afrocentricidade, ou Identidade e Centralidade Africana, ele retoma o diálogo dizendo e salientando que o Egito contemporâneo de Platão era uma sociedade composta por indivíduos de pele escura, fato que não atribuía nenhum demérito àquela sociedade culturalmente avançada. Naquela época, claro, o paradigma, né, o grande modelo de inferioridade africana baseada na raça não estava construído. Isto vem muito depois. Pelo contrário, os cidadãos gregos que se dirigiam até o Egito em busca de conhecimento e sabedoria. Plutarco, historiador e filósofo platônico, escreveu que Platão estudou no Egito aos pés dos sacerdotes egípcios. Isso pode ser conferido em sua obra destacada embaixo no rodapé. Além de Platão, outros importantes figuras do mundo helênico também migraram para o Egito
a fim de aprender da sabedoria daquele povo. Dentre esses eminentes homens figuravam Tales de Mileto, Solon, Eudóxio e Pitágoras, aquele que disse que criou a palavra filosofia, né? Tudo mais. De lá para um salto, então, quantitativo, nós vamos para um período que nós conhecemos como o mundo medieval, que aí fica ao gosto de cada um, aqueles que podem dizer que foi o momento em que a fé cristã se revigorou, que ela floresceu, outros podem dizer que a razão quase desapareceu, outros dirão que é impossível chegar à fé sem a razão, outros podem dizer um monte de outras coisas. Mas esse período também pode ser conhecido como o período do silenciamento do pensamento, mas também como o florescimento de um pensamento único, cujo fundamentalismo, seja ele do ponto de vista religioso, aí não há outra forma de você expressar, exceto se não pelo catolicismo da época, e quem ousasse pensar diferente, a Santa Inquisição, né, colocaria nas chamas para purificar aquela alma e aquele corpo. E do ponto de vista filosófico, nós poderíamos dizer também que, até bem pouco tempo, a ideia de um fundamentalismo filosófico, ou seja, o espaço no qual outras formas de pensamento não seriam possíveis, é só olhar para quem daqui cursou filosofia, deve lembrar as disciplinas que fez, os componentes, os autores que estudou, e do ponto de vista quantitativo, qual o percentual de filósofos não europeus estão nas ementas que nós estudamos, né? É difícil encontrar, por exemplo, filósofas. Quando encontramos, é para reproduzir o pensamento de um autor, se não grego, mas alguém do mundo medieval, cujo centro acaba sendo Deus, né? Então, nessa perspectiva, é necessário que a gente ouse, né? E a nossa ousadia é ser diferente, porque ter nascido para ser mais um, igual a tantos outros, que diferença a gente pode fazer? E qual a importância de a gente vir para o mundo filosofar, se não incomodar os outros? Quem incomoda, coloca a roda da vida em movimento. Ou então, a gente roda com os outros, e a gente roda mesmo. Em outra perspectiva, então, mundo medieval, a ideia de um renascimento. Poderia se renascer em diferentes perspectivas, mas o renascimento que nós conhecemos, ele pautou-se na volta, então, na retomada da cultura greco-romana. A cultura grega que é retomada, ela está fundamentada em Platão e em Aristóteles. Então, ela é uma cultura masculina, ela é uma cultura de matriz branca, e ela é o local, ela é o espaço no qual se manifesta esse novo pensamento, como se eles implodissem o mundo, e sob os escombros do que foi até então o mundo medieval, eles erigissem um mundo branco, um mundo masculino e um mundo adulto. Então, não tem lugar para outras formas de manifestação. Nós poderíamos ter, por exemplo, né, a ideia do Adão, mas sendo a Eva, e ao invés de branco, por que não negros? Seria uma outra perspectiva, uma outra leitura, mas no mundo onde o masculino prepondera, é assim que é visto e é assim que é lido. E que, portanto, lido nessa perspectiva, você está calando um gênero, você está calando uma forma de conhecimento, você está calando, e aí você tem o exercício do poder. Mas é preciso que alguém se insurja para apagar a história daqueles que ousaram existir, daqueles que ousaram pensar. E é dessa forma, então,
que as outras formas de conhecimento, as outras epistemologias, elas são queimadas, elas são apagadas, elas são destruídas. E aqueles que ousam manifestar-se pela palavra, eles são silenciados pela morte. Então, apagam-se os rastros, apagam-se os registros, apagam-se os lugares. É destruído em nome da fé, em nome do Estado. Então, a invasão de outras nações e de outros povos é para apagar uma cultura e, no lugar, colocar uma outra. E, nesse sentido, não se coloniza só o território. A colonização é, sobretudo, a colonização da mente. Uma nova religião, um novo idioma, uma nova literatura, uma nova filosofia. Quais são os filósofos que vão para lá? Platão, Aristóteles, nas obras de Agostinho e de Tomás de Aquino. Contribuições como essas, por exemplo, que se Tales de Mileto aparece por volta de 623, 624, tudo que está antes dele é lido na perspectiva mítica. Então, a filosofia, ela é introduzida como algo da razão. Nós aprendemos isso no curso. Então, você tem a mitologia e você tem o logos, você tem a racionalizado. Aí, então, onde é que tem isso? Na Grécia. Que legal. Todos, lido, então, assim, todos os outros povos anteriores estão no mundo mítico. Portanto, não é filosofia. Quem decidiu isso? Os brancos ocidentais. Então, todas essas manifestações, por exemplo, de Imhotep de 2700 a.C., isso está apagado. É uma forma de você silenciar outras falas de outros povos. Ainda na perspectiva das epistemologias silenciadas, onde os europeus chegam como pragas de gafanhotos, eles levam aquilo que eles chamam de civilização, que eles, os civilizados. Os outros todos são os povos bárbaros que precisam da sua civilização. E por conta disso, tudo aquilo que é diferente da forma de pensar daquela visão é apagada, é silenciada, seja masculina, seja ela feminina, não importa. Tudo que se opõe à sua forma e à sua invasão, não vou usar a palavra jamais, conquista, é eliminado, é exterminado. Com isso, perdem-se enormes conhecimentos, gigantescos conhecimentos e culturas, porque tudo tem que ser igual ao europeu. Porque, do ponto de vista deles, a única forma de existir é a deles. Então, aí vem o domínio. E isso acontece pela América, pela Ásia, pela África, por onde passam, a praga de gafanhotos brancos vão devorando todas as culturas que ali existem, em nome da civilização. E com isso vão silenciando homens, silenciando mulheres, silenciando culturas, silenciando etnias. Não importa. O silêncio em nome de uma cultura que por eles é definida como superior. Mas era preciso e era necessário que alguém escrevesse isso, fundamentasse essa superioridade. E é aí que vem o sueco Linneu, que escreve a sua obra em 1735, chamado Systema Naturae, né, que vai, para nossa conversa aqui hoje, interessa somente a questão da raça, que aí ele vai instituir a ideia de que o europeu, em primeiro lugar, é a raça superior branca, o americano, a raça vermelha, o asiático como escuro e, por último, o negro. Então, a partir daí, existe uma classificação que acaba justificando toda a dominação do branco europeu pelo mundo. Nós estamos falando de 1735. Em seguida, 6 anos depois, David Hume
dito como filósofo, escreve ensaios morais, políticos e literários. E diz ele na sua obra: eu estou em condições de suspeitar de serem os negros naturalmente inferiores aos brancos. Praticamente não houve nações civilizadas de tal compleição, nem mesmo qualquer indivíduo que destaque, seja em ações, seja em investigação teórica. Isso acaba justificando, então, do ponto de vista do conhecimento, a superioridade da raça branca. E agora você imagina aquelas nações que não são as brancas, tendo que estudar pensadores, desculpa a palavra pensadores, pessoas como estas, que estão dizendo que elas são inferiores. E para demonstrar que são mesmo, vem a dominação pela mente e a dominação física, por meio da arma, por meio da morte. Em seguida, Immanuel Kant, que vai escrever observações sobre o sentimento do belo e do sublime. Seria, então, também Kant um racista, dizendo que os negros da África não possuem, por natureza, nenhum sentimento que se eleve acima do ridículo. O senhor Hume desafia qualquer um a citar um único exemplo em que um negro tenha demonstrado talentos, e afirma: dentre os milhões de pretos que foram deportados de seus países, não obstante muitos deles tenham sido postos em liberdade, não encontrou um único exemplo sequer que apresentasse algo grandioso na arte ou na ciência ou em qualquer outra aptidão. Os negros, diz Kant, são muito vaidosos, mas à sua própria maneira, e tão matraqueadores que deve-se dispersá-los a pauladas. Kant escreveu também outro texto intitulado Das Diferentes Raças Humanas, e aí aponta, na mesma perspectiva, a inferioridade de outros que não sejam os brancos. É muito comum na academia nós encontrarmos muitos filósofos, muitos professores de filosofia, que participam das lutas antirracistas, que não admitem, em hipótese alguma, a ideia do preconceito, mas que são brilhantes do seu ponto de vista, na difusão do pensamento de Kant, menos estes que abordam a perspectiva racial. Em seguida, e nessa linha de sustentação teórica, vem Hegel, na sua obra Filosofia da História, que vai afirmar em 1837, uma obra publicada póstumamente, o que nós propriamente entendemos por África é um não histórico, não desenvolvido espírito, ainda envolvido na condição de mera natureza, e que foi apresentado aqui somente como soleira da história mundial. Ou seja, eles são incapazes de chegar à razão, incapazes de chegar na produção intelectual. Assim como Kant escreve, dentre as suas obras relacionadas à razão, uma crítica da razão pura, nós temos um camaronês chamado Achille Mbembe, que vai escrever a crítica da razão negra. Um catatal de uma consistência teórica gigantesca, que faria inveja a Kant com as suas críticas da razão, seja ela pura ou do juízo. Mas valeria a pena, num outro momento, a gente estudar detidamente a obra de Achille Mbembe. Não tem só essa, mas a Necropolítica e outros textos brilhantes nessa perspectiva. A impressão que eu tenho é que nós, quando entramos na escola, nós ganhamos um aparelho de TV que tem um canal só. Só pega a Europa e só transmite, do ponto de vista da filosofia, só transmite a Grécia. No caso do Legado Roubado, já citado pelo professor Roberto, é o livro que me fez perder o sono. Eu perdi o sonho, mas ganhei uma leitura brilhante quando o encontrei na internet.
Boa parte das perguntas que eu me fazia, encontrei as respostas ali. Uma delas era exatamente aquela ideia de que não fazia muito sentido tudo ter começado com a Grécia, quando a gente sabia que muitas nações tinham desenvolvido de forma brilhante muitos inventos antes mesmo da existência da ideia de um povo grego. Uma outra surpresa para mim foi encontrar um livro chamado A Filosofia Antes dos Gregos. E aí vai exatamente contestar aquela ideia de que a filosofia não só é grega, né, como ela tem uma multiplicidade de pontos e de convergência em diferentes lugares fora da Grécia. E nessa esteira da leitura do Legado Roubado, vão aparecendo outras ideias que corroboram nessa perspectiva, como, por exemplo, a obra de Martin Bernal, são 3 volumes que tratam da Atena Negra. E recentemente encontrei um texto falando, abordando, eu não consegui ler todo, sobre Sócrates ser negro. Né? Aí há outros que dizem que ele não existiu. Então, há algo para a gente investigar, para a gente pesquisar. Então, ter uma abordagem, então, esse intercâmbio das nações não era só intercâmbio de produtos, mas também como lugares. Então, ter egípcios indo para a Atena e atenienses indo para o Egito, esse fluxo, ele era um fluxo assim como a Europa. Dizer que a Europa era branca, Europa é o centro de muitas etnias que por ali passavam e ficavam. Dizer uma Europa branca a ideia da conquista do ponto de vista militar, do ponto de vista da invasão, da morte, e cujos escravos eram levados para Roma, levadas para, portanto, a Europa. Como é que você vai dizer que a Europa é um continente branco? É preciso, então, encontrar o controle, e nós estamos no controle, só que é preciso decidir mudar outros canais. Disseram para nós que só existia um. Então, é preciso pensar na perspectiva de outras filosofias. O texto e o autor que o professor Roberto estava falando anteriormente, o Luiz Thiago Freire Dantas, da Federal do Paraná, escreve essa obra, Descolonização Curricular, apontando a necessidade de inserirmos no currículo da filosofia outros saberes, outras filosofias, outras narrativas, outros autores, outras falas, e não só a adulta, masculina, branca, patriarcal. Há espaço para que a nossa ideia de universidade ela vire uma pluriversidade e que nós possamos inserir ali aquelas filósofas que também, além de filósofas, são negras e são insubmissas, assim como outros autores, outras filosofias, de outros lugares, em outras perspectivas, com outras produções. E quando nós vamos para a universidade dizer, faz o quê? Você estuda o quê? Eu estudo filosofia. Só não dizem para nós que a filosofia ela é a única. Então, o estudo da filosofia é eurocêntrica. Só uma abordagem da filosofia. E a gente só vai descobrir isso aí muito depois. É preciso, então, criar condições para que a gente desobedeça essa epistemologia que nos é apresentada como sendo única. A desobediência epistêmica, a desobediência epistemológica, ela é necessária para a nossa sobrevivência. Para nós que nascemos como tais, não morrermos com a compreensão de que aquela única coisa que conhecemos é a única que existe. Não tem fake news maior do que isso, dizer que só existe uma filosofia. Aquilo que já disse em outros momentos, a Europa se transformou numa bolha. E esta bolha cerca este pensamento, o seu pensamento, e que impede
que outras formas de conhecimento, outras abordagens possam dialogar com esse saber. Eles dizem que a filosofia ela é plural. Ela só não é plural porque ela dialoga com ela mesma. Dois europeus dialogando não tem pluralidade, é mais do mesmo. Então, é preciso fazer. Onde é que está a pluralidade? Quando eu falo com o outro e quando o outro é diferente de mim. O outro não pode ser eu mesmo. Eu não posso ser o espelho. Eu tenho que ser a antítese, para que do nosso diálogo nós consigamos produzir uma síntese. E aí o mundo flui, o mundo caminha, ele se reorganiza. Qual sentido tem de nós conversarmos com quem fala exatamente como a gente fala? Então, perde um pouco o sentido. Então, a universidade, ela precisa ser o lugar de uma pluriversidade. Por que não estudar, por exemplo, a filosofia dos povos originários? Indígena é um conceito criado pelos europeus. Então, assim como o Egito, né? É preciso estudar o quê? A filosofia dos povos originários. Aquela abordagem que os gregos fazem da natureza e é lido como filosofia. E por que não a de outros povos também? Por que não as nossas como filosofia? Porque são latino-americanos? A gente acha normal, por exemplo, ou achou durante muito tempo, como Marilena Chaui abordou no seu texto há bastante tempo, que é normal perguntar para que filosofia, sobre a sua utilidade ou não. E, simetricamente, a gente pode pensar assim, é normal as pessoas dizerem, é a filosofia francesa, a filosofia alemã, a filosofia grega, mas a gente acha estranho falar, a filosofia brasileira. Como assim, filosofia brasileira? Filosofia latino-americana. Como existe isso? Pois é, a síndrome do vira-lata que temos próximos de nós passa a rejeitar aquilo que é nacional, aquilo que é regional, mas aceita de bom grado aquilo que está no hemisfério norte. Por esta razão, o nosso norte precisa ser o sul. Então, o norte nos sufoca, o norte nos mata. É preciso que a gente não só dialogue em termos de sul-sul, mas fortaleça e produza conhecimentos nessa perspectiva do sul-sul. Por que não pensar, por exemplo, na perspectiva dessa mitologia solar, como uma das possíveis abordagens? Mas nós podemos pensar, por exemplo, como seria, esse é título de um livro, está disponível na internet, eu vou mandar uma série de textos depois para vocês, como seria o Brasil antes da invasão portuguesa. Então, os índios antes do Brasil, que pensamentos tinham? Qual a abordagem? Qual a perspectiva? Como liam o mundo? Nós podemos nos perguntar, na obra de Henrique Dussel, a filosofia da libertação, por que alguém iria se preocupar em elaborar os fundamentos de uma filosofia da libertação? Porque existe uma filosofia que oprime. Então, dialeticamente, uma explica a outra. É uma filosofia para libertar aquilo que a filosofia branca, eurocêntrica, aprisionou, que é a nossa mente. Daí a ideia de nós nos descolonizarmos, ou seja, modificar o campo do nosso pensamento e colocá-lo em outra perspectiva que não seja exclusivamente a eurocêntrica. E, nesse sentido, é preciso, em termos de currículo, enegrecer a filosofia, denegrir a filosofia, ou seja, colocar outras cores, além da branca, no currículo da filosofia, também de gênero. Não é só o lugar do homem, enquanto masculino, mas do humano, e colocá-lo em outra perspectiva. E, nesse sentido, é preciso, então, descolonizar tanto a filosofia quanto o seu ensino. E, nesse sentido, como Joana Tolentino diz, é preciso compartilhar as vozes das filósofas, sobretudo das latino-americanas. A produção é vasta,
só não chega. E se nós assim não procedermos, nós concluiremos que nós não pensamos, e porque nós não pensamos, nós não existimos. Enquanto nós somos somente espelho da Europa, espelho do pensamento eurocêntrico, nós não existiremos. Nós estaremos sempre e somente espelhando aqui o pensamento que chega além mar. Então, a violência contra a mulher, contra a epistemologia e a favor do silêncio e do silenciamento. É só pensar quantos colegas temos nas universidades mundo afora que corroboram com a ideia desse epistemicídio e desse silenciamento, tanto de outras filosofias, quanto de uma filosofia pensada na perspectiva da mulher. Nós dizemos que estudamos filosofia, nós dizemos até que nós ensinamos filosofia, dissemos até que aprendemos filosofia. Mas qual? Uma. Mas vamos estudar filosofia? Quais filosofias vamos estudar? Vamos ensinar filosofia? Quais filosofias vamos ensinar? Vamos aprender filosofia? Quais filosofias vamos aprender? Nesse sentido, ao invés de dizer que é o fim, nós podemos dizer que o mundo se abre. Novos rumos para a filosofia são possíveis. Vai depender da forma e da perspectiva como nós nos inserirmos no campo do pensamento com o vigor e com a consistência adequadas que o momento pede e exige. Se nós nos silenciarmos, nós estaremos corroborando com essa perspectiva. Então, ficamos por aqui e vamos às questões para que nosso debate possa agora fluir. Acredito que tem aqui um conjunto gigantesco de questões que foram ali apresentadas, e eu vou retomando agora pelo chat aqui, e já chamar o Roberto para as falas, e vamos ver aqui qual é a primeira questão. Eu me inscrevi, professor, há 40 minutos atrás, com 20 minutos de aula. Eu acho que a minha primeira pergunta, mas eu não coloquei no chat. Vamos escreva a questão pelo chat. Estou aqui. É a sessão de perguntas, né? Isso. Vamos às questões. Foi muito esclarecedor hoje, né? Bacana. Acho que, assim, falar em termos de a partir da África, desde a África, isso traz o debate um pouco mais próximo de nós, né? Isso. A Paraíba, por exemplo, onde nós estamos nesse momento, ela tem 63% de negros e afrodescendentes na sua população. Mas nós não temos uma disciplina, por exemplo, de filosofia africana, né? Por enquanto, não temos. Essa é uma luta e é um debate para colocá-la no currículo, né? Então, tem aqui uma questão do Matheus, que já vou passar para você. Está aqui, professor, no início da aula você disse que acreditava que Sócrates e Hermes Trismegisto eram um só. Segundo a mitologia grega, o deus Hermes é o deus da comunicação, que intervém na palavra entre os deuses e o homem. O próprio Deus possui o caduceu, que significa o equilíbrio que as duas forças antagônicas. Sabendo que Hermes Trismegisto antecedeu a filosofia grega e foi adotado na Grécia o deus da comunicação, então seria Sócrates, o próprio deus Hermes? Ou não? Boa pergunta, legal. Ele colocou dados interessantes aí no chat. Veja só, isso aí é algo extremamente pessoal, porque na perspectiva da minha formação de filosofia e ciência das religiões, temos que abordar os autores
ou de uma maneira histórica, ou de uma forma em que ele seja um personagem, né? Então, o que é que acontece? Eu acredito que tem muita coisa parecida e fiquei com essa pulga atrás da orelha. Por quê? São dois baluartes, né? São seres excepcionais das suas tradições, um no Egito e outro em Atenas, não escrevem absolutamente nenhuma linha e são elementos nucleares para o desenvolvimento de concepções filosóficas que são apreciadas por toda a sua tradição. É algo de cunho extremamente pessoal entender dessa forma. Eu acredito que apenas existe uma troca. Isso pode ser até o motivo de um artigo científico, por que não? Agora que estou com tempo, né? De tentar entender essa pessoa, que é o Hermes Trismegisto, que é extremamente sigilosa, assim como Sócrates, que tem um pouco mais de análises sobre as suas formas de pensar, né? Então, é algo meramente de caráter pessoal. Muito bem. Rosiele faz uma pergunta bastante interessante aqui, que já mexeu com as minhas orelhas aqui. Minha pergunta é, por qual razão torna-se mais fácil negar a filosofia egípcia e abraçar a filosofia grega como a única verdadeira? O racismo no nosso presente, como ele se impera nos currículos. Eu já vou entrar nessa questão aqui para dizer o seguinte. Primeiro, então, isso aí está desde da invasão de Alexandre, quando invade o Egito e coloca a biblioteca egípcia à disposição de Aristóteles, né, o seu preceptor, que vai traduzir os textos para o grego, né, e por isso ele tem cerca de 100 livros em nome dele. A maioria nós nem conhecemos. E daí, para frente, vem toda a parte de transformar o Egito num lugar de brancos. Mas quem vai fazer isso é a modernidade. É o pensamento moderno que vai tentar tirar o Egito da África, como se o Egito fosse branco. Tanto é que os filmes que a gente vê sobre Cleópatra é branca, tem olhos verdes, né? É uma forma de branquear o Egito para dizer que o Egito, então, bem desenvolvido, não podia ser composto com negros, né? Eram mais inteligentes do ponto de vista daquilo que nós conhecemos que outras nações africanas. Então, era uma forma de dizer, o Egito não pertence à África, o Egito não é negro. A outra forma, mais recente, é o seguinte, do ponto de vista histórico, nós sempre lemos, e o currículo sempre foi pensado assim, que tudo aquilo que não é branco não é bem-vindo. Então, se tem uma ligação com o povo indígena, não é bem-vindo. Se tem uma ligação com o povo negro, não é bem-vindo. Então, se não for europeu, não é bem-vindo. Então, toda a cultura vinda da África, lida, então, como espaço do negro, ela passa a ser depreciada. E a formação nossa, toda a formação nossa, tem como centro o pensamento europeu. E aí nós, por conta da formação desse nosso currículo, nós acabamos desprezando toda a cultura produzida na África. Então, cabe a nós hoje fazer esse debate e fazer a modificação no currículo, para que novas formas de conhecimento sejam estudadas e preparadas. Por quê? Não adianta muito você ter uma visão do ponto de vista da cultura branca, dessa universidade branca, e trabalhar numa escola quilombola. Como é que faz? Então, aí você vai fazer o quê? O mesmo que os europeus fizeram. Levar um conhecimento branco para uma comunidade negra. É preciso, então, atender na sua especificidade.
E aí o racismo, ou seja, aquela teoria da raça, trazida por Linneu, conforme apresentei no início, ela que vai subsidiar o currículo, né? E são esses países da Europa que financiam as pesquisas. São eles que, por exemplo, financiam os doutorados sanduíches, para poder conferir aos países que estão fora da Europa, que eles estão estudando os mesmos autores que os europeus estão indicando. Então, a pessoa volta para cá com uma cabeça de europeu e vai ensinar como se na Europa tivesse. Por conta desses pecados, por conta desses desvios teóricos, a gente tem um currículo branco, mas para ensinar ou para discutir, para formar pessoas por aquilo que elas nunca serão. Elas não serão europeias, mas a nossa formação é uma formação para ser europeu. Infelizmente, é isso que temos no momento. Por isso, as pessoas não gostam da escola. Elas não se veem representadas naquela cultura, naquele conhecimento. Não gostam por outros motivos também, mas esse eu pontuo como sendo um deles. Professores, eu acho assim, a questão do etnocentrismo, né, o eurocentrismo, isso é claro dentro das universidades, né? A gente pega até as pessoas que vêm propor uma desconstrução epistêmica, né? Ou então uma desobediência epistêmica, né? Quer ou não, ela ainda se torna o quê? Ela vai ler os autores, né? Como a Escola de Frankfurt, né? O Derrida e tudo mais, para falar de desconstrução. Mas a minha questão é o seguinte, né? A gente sabe que esses povos, queira ou não, né? A gente pega o trabalho, né, queira ou não, ali, do Hermes Trismegisto, né? Que é egípcio, e a gente lembra também da cabala judaica, que tem mais de 5 anos de existência, 5.000 anos, né? Aí eu fico pensando até onde, né, determinada cultura é criação e até onde ela é reprodução, né? Como determinar isso? Né? Esse é meu questionamento para vocês. Né? Como determinar o que é criação e o que é reprodução dentro desse vasto conhecimento teórico e epistêmico que nós temos? Diga aí, Roberto. Isso é pergunta de historiador, homem. Questão cronológica. De socióloga. Pergunta de socióloga. Também. Eu queria fazer uma observação histórica também, se os colegas me permitem. Com certeza. A Cleópatra, que foi citada pelo professor, ela é filha de Ptolomeu. Pelo menos a Cleópatra, vamos dizer assim, a mais famosa, aquela de Marco Antônio, a de Júlio César, né? Ela é filha de Ptolomeu, um general grego que, durante a invasão do Egito, com Alexandre, né, quando Alexandre morre lá na Índia, todo o seu império fica picotado entre os seus generais. E Ptolomeu assume o Egito. E o irmão dela, que deveria assumir o império, né, Ptolomeu X. Então, na verdade, assim, aquela família real que estava naquele momento no Egito não era etnicamente falando egípcia, né? Do ponto de vista histórico, o egípcio, ele não é árabe, muito menos grego, mas também ele não é exatamente o negro que a gente chama de África subsaariana, né? Mas sem dúvida nenhuma, sem nenhuma dúvida, é um africano, né? A África do Norte foi um dos lugares que talvez assim, onde muitas etnias se misturaram, né? A África do Norte já foi ocupada por fenícios, a África do Norte já foi ocupada por árabes, por romanos, né? Há quem diga que até alguns vinques também construíram até algumas aldeias, fizeram algumas coisas. Enfim, eu acho que, só salientando da origem, né, do Egito, a ida de Pitágoras ao Egito, que isso já é muito bem descrito por mais de um historiador, né, que passou 20 anos estudando lá, já mostra, né, o poder, né, o centro de conhecimento que esse lugar era, né, sem dúvida. Eu acho que também cabe a nós, historiadores que
e filósofos, né, principalmente, que estamos trabalhando com a questão da filosofia que não seja respaldada, centralizada na ideia europeia, nós temos que resgatar de forma bibliográfica outros Egitos, porque com certeza havia, né? Havia universidades em Mali, já no mundo antigo, bem antes das universidades europeias, inclusive. Havia universidades no Império Etíope, né? Então, cabe a nós irmos buscar esses nomes, esse conhecimento. Maravilha. Tem a questão da Fabiana, Roberto. Questão de quem surgiu primeiro, isso é muito difícil de detectar, né? Eu acredito que alguém roubou o legado de alguém. A questão não quem surgiu primeiro, né? É como identificar criação ou reprodução, né? Se a gente for parar para pensar, né? Porque quando a gente pensa na própria questão epistemológica do que seria criação, que seria uma coisa nova, né? Então a gente vai parar até a pensar em algo que é considerado novo hoje, de conteúdo, de tese, de tudo, né? Ela tem uma base teórica em algo, né? Então nada é novo, né? Querendo tudo é uma parte reproduzida, né? Então é bem complicado, né, se pensar nesses contextos, né, de que algo é realmente de criação ou não, né? Isso, eu uso o exemplo do livro A Essência das Religiões, de David Hume, né, que ele afirma que uma religião, quando ela é politeísta, surgiu do monoteísmo, porque alguém, primitivamente, teve o primeiro contato com uma divindade e daí foi surgindo as demais divindades. Então, é algo que tem que surgir de um ponto, só que não se sabe qual é esse ponto, né? Sobre isso, eu penso o seguinte, eu já me debrucei sobre essa questão aí em relação à produção do conhecimento ou à reprodução. É claro que para nós, eu acredito que para muitos que estão aqui hoje, essa ideia que nós trouxemos aqui seja a novidade. Mas ele não é novo, ele pode ser uma novidade para nós, quer dizer, o primeiro contato que nós estamos tendo. E aí, se a gente pensar assim, vou escrever sobre esse assunto agora. Então, a gente vai descobrir, na nossa pesquisa, um conjunto de textos maravilhosos sobre o assunto que foram escritos há muito tempo atrás. E, nossa, que coisa bacana que eu descobri agora. Então, para mim, foi um descobrimento, né? Mas não é. A ética grega, por exemplo, ela está no início de 2.700 anos antes de Cristo. Mas para os gregos que levaram como roubo para lá, era a grande novidade. Pega a ética de Aristóteles, de Ptolotepes, você vai ver como é que Aristóteles roubou o pensamento. Aí você, nossa, mas no Ocidente, então quando você assim, não deixa o Egito publicar os textos e rodar no mundo, então só tem o texto de Aristóteles. Então a pessoa, nossa, existe aqui. Aí você vai para a China, será que os chineses nunca pensaram em ética? São todos antiéticos. Os indianos, ninguém tinha ética lá, então você vai perceber. O professor Roberto estava falando hoje sobre a questão que lembra muito o pensamento grego da lei dos contrários. Isso. Estava apresentando o pensamento de Hermes Trismegisto e da Tábua de Esmeralda, lembra muito aquela discussão sobre o impossível entrar duas vezes no mesmo rio. A questão dos princípios. Então, mas peraí, isso não é grego? Não, isso não é grego. Grego foi um dos possíveis. É o mesmo que dizer assim, aquela frase que é um ópio do povo, é de Marx. Não é. Marx foi a 8ª pessoa a escrever sobre isso, mas é atribuída a ele. Então, são situações assim que a gente pega um determinado texto e precisa colocá-lo num outro contexto, para que ele tenha sentido. Então, a gente precisa ter sempre um pretexto
para se apropriar e utilizar um texto para interferir em um determinado contexto. Se naquele contexto nós não trouxermos esses textos, nós não teremos pretexto para mudar esse contexto. Então, é a nossa batalha, trazer a atualidade dessa discussão, e isso não quer dizer criar conhecimento, quer dizer trazer, atualizar esse conhecimento que foi produzido há séculos atrás. Mas, para muitos, é a grande novidade que pode ser o início de uma grande revolução na vida de uma pessoa, por conta daquele texto, daquele pensamento que abre a mente e abre perspectivas. É assim que vejo essa questão. O Antônio Gabriel diz o seguinte: a consideração de outras culturas, de fato, é algo importante e expande os nossos horizontes. Ano passado, no âmbito das minhas pesquisas sobre a história do cristianismo, por exemplo, tive a oportunidade de estudar sobre a Igreja Cristã no Oriente, Igreja Ortodoxa, igrejas orientais. E hoje eu vejo o quanto as reflexões orientais são de grande valia para a compreensão da história global do cristianismo. Parabéns aos professores pela aula de hoje e muito boas reflexões. Muito obrigado. Selma diz assim, pergunta: os gregos se apropriaram dos conhecimentos egípcios e não fizeram os mesmos com outros sistemas, como as escrituras hebraicas e os evangelhos. A que se deve isso? Traduziram a Bíblia para o grego, mas mantiveram a Bíblia e outros textos com os autores. Aí pegaram a cultura egípcia e colocaram o nome deles. Por que essa distinção, Roberto? Eu estava lendo outra pergunta, Valmir, me perdoe. Fale, repita aí. Sim, que os gregos, quando eles se apropriaram do conhecimento egípcio, eles colocaram o nome deles. Sim. Quando eles traduziram, por exemplo, a Bíblia e outras escrituras hebraicas, eles não colocaram o nome deles. Traduziram para o grego, mas mantiveram a autoria original. Por que não se apropriaram? Ô, professor, desculpe me meter, né, assim, porque eu já li a Bíblia, e eu leio também no hebraico, né, na Torá, né? Então, assim, não existe essa tradução perfeita, não, né? Existe muita coisa de outras religiões, de outras culturas, dentro da Bíblia, traduzida para o português, que está totalmente diferente do hebraico, né? Por isso que os judeus, quando eles vão ler a Bíblia, eles lêem no hebraico, eles não lêem de forma alguma ela traduzida, porque ela não é adequada, realmente, à tradução dessa forma, né? E se você for pegar a Bíblia em si, ela é escrita de uma forma antes do Concílio de Trento e de outra forma depois, né? Então é complicado essa questão. Está em hebraico, está em aramaico. Por que os gregos não colocaram o nome deles, por exemplo? Você tem alguma informação sobre isso? Não tenho a mínima ideia. Eu tenho, porque os judeus, né, assim, a gente não aceita, né, uma escrita diferente da escrita do Eterno, né? É a questão traduzida. É tanto que a gente, até quando vai ler as escrituras, a gente lê no hebraico, né? A gente não lê traduzida, né? Judeu algum lê Bíblia traduzida. Ele aprende a linguagem original para ler na tradução original. Né? A gente lê no hebraico. Voltando ao foco aqui da exposição... Então para os gregos, não era interessante. Afirma... Desculpe, professor. Para o grego não é interessante traduzir. Eliandro o nome dele uma tradução que não é dele. O Eliandro Henrique, ele faz uma ponderação aqui muito significativa, viu? Que é atualizada para a época que vivemos. Podemos afirmar que chega até nós a filosofia do Egito a partir do cruzanismo, já que bebe desta fonte e perpetua até nossos dias, rosacrucianismo, ele corrigiu aqui, né? Então, eu acredito que sim, Eliandro, porque as lojas dos Rosacruzes, eles trazem todo esse critério místico, essa filosofia oculta, existem as sessões de meditação aberta, mas também existe todo o seu ritual e seus paradigmas através de sessões restritas. Você se associa nas lojas Rosacruzes do Brasil e do mundo inteiro
em busca de encontrar o seu templo sagrado, que está em você mesmo, e todo o conhecimento milenar daquele povo do Nordeste africano pode chegar através dos Rosacruzes, viu? E o Sandro Berg pergunta qual é a resistência, Valmir, de criar essas disciplinas. Simplesmente porque é muito mais cômodo você ter o pensamento já todo elaborado, todo estabelecido, do que entrar em novas discussões que podem ser polêmicas, né, e podem desagradar a maioria dos professores catedráticos das grandes instituições. Você pode fazer um curso de filosofia, não existe nenhum ponto, né, para você sortear, que seja George James, filosofia africana, filosofia intercultural, é muito difícil, mas cai um pouco de Sartre, de Descartes, de Kant, de Hume, com muito mais facilidade. Esse ano, vamos nos esforçar muito para fazer isso aqui na UEPB, aprovar a disciplina de filosofia africana. É uma discussão que tem que acontecer no âmbito do núcleo docente estruturante e depois no colegiado do curso, para ela poder ter validade e ser ofertada. E aqui vem a questão do Pedro, que é próximo, como enegrecer a academia. Já está registrado. Aqui, próxima. Antônio será o Eliandro. Antônio será ou quando será que a academia enterrou a tradição primordial? Esse é quando? Quando será? Ou será que a academia enterrou a tradição primordial? E qual é a tradição primordial? Os primórdios gregos, Mateus, estudos mantidos em segredo por tantos milênios, como citado durante a aula do próprio Teorema de Pitágoras, que é apenas um de centenas de exemplos, não podem ter se perdido com o tempo, já que eram mantidos secretos entre as sociedades, lembrando que as próprias pirâmides guardavam e ainda guardam tesouros, escrituras e hieróglifos com diversas mensagens, entre outros segredos, até como um mecanismo de proteção da cultura em meio a tantas invasões e dominações ao decorrer da existência humana. É uma observação, não tem pergunta. É possível que hoje em dia ainda existam sociedades que guardam essas filosofias em segredo, mesmo que a maior parte do mundo moderno viva em governos democráticos que supostamente devam ser abertos? Segredos, do meu ponto de vista, continuam existindo. Agora, eu acho difícil. É que assim, como está escondido, a gente não sabe que existe, né? Pode estar assim, perdido. Mas acho que escondido de forma assim, intencional, aí eu acho já difícil. Mas tem sociedade secreta para tudo, né? Então, eu não vou dizer, eu acredito que sim. Eu acho que é possível que exista. Isso aqui é para ti, Roberto. Gostaria de tirar uma dúvida sobre o Carbaleão e a citação. Uma explicação sobre. Há certos preceitos herméticos que, se fossem divulgados, atraíram contra os divulgadores uma gritaria de desprezo e de ódio por parte de multidão. Desculpa. Que tomaria a gritar: crucifica-os. Simone, em poucas palavras, eu posso te apresentar a explicação de que os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Então, o que é que ocorre? Toda essa chave
do mistério que é o enigma do mundo, nós podemos abrir através dessa conexão entre corpo, mente e o espírito. Para essa sociedade, esse rico conteúdo de conhecimento abstrato é a mola mestra para que certas verdades que são tidas como ocultas sejam reveladas. Em poucas palavras, o que é que ocorre? Essa filosofia que chega até nós como oculta, ela é simplesmente apresentada apenas para hierofantes, são sacerdotes de alto nível na hierarquia do pensamento egípcio, e os neófitos, que são aquelas pessoas que estão iniciando toda a trajetória intelectual sobre esses mistérios. Então, a partir do momento em que algo de extremo valor chega na mão de todas as pessoas, pode ser utilizada de maneira subversiva e tendenciosa, deixando o conhecimento pífio e trivial, sem utilização correta e meramente banal. Ótimo. Fábio, quais os pontos marcantes para grandes rejeições da filosofia africana? Não é só da filosofia africana, são todas as outras formas de filosofia, né? Qual é a ideia? Que a Europa tem o controle, que o hemisfério norte tem o controle, né? Que o eurocentrismo, ou seja, aquele conjunto de ideias que se expressam por meio dessa visão eurocêntrica do mundo, então, masculina, branca, adulta, patriarcal, se expressa no mundo. Se cada país tiver a sua filosofia, eles perderão o controle. Se as nações fossem autônomas para pensar, para poder produzir o seu pensamento, há um rompimento desse pensamento e, consequentemente, o rompimento de poder. Para não ter esse rompimento de poder e continuar o controle, é que sempre em cada país tem os representantes desse pensamento europeu, que inclusive ganham para isso, recebem para isso, né? Não individualmente, mas benefícios, como bolsas, como uma coisa ou outra, para manter as coisas como estão. Então, nós deveríamos produzir no sentido contrário, um pensamento genuinamente nacional para contradizer e se contrapor ao pensamento europeu social. Daí a ideia da filosofia da libertação, de uma filosofia latino-americana, de uma filosofia do ponto de vista do Mercosul. Então, é uma filosofia da periferia, não é uma filosofia do centro que irradia para o mundo, é uma filosofia da periferia que nega o centro. Então, não é só a filosofia africana, mas todas as outras formas de pensar são rejeitadas e esmagadas pelo centro europeu. Antônio Gabriel perguntando para você, Roberto, a maçonaria adotaria parte da filosofia egípcia de alguma forma? Acho que a questão das lojas, né? Isso, com toda certeza. Existe toda a questão da geometria sagrada, os símbolos que são ordenados, cubos de Metatron, existem toda aquela simetria harmônica entre o pensamento egípcio e as lojas maçom, com certeza, tanto é a simbologia, né? O esquadro e o compasso, tudo tem uma riqueza de detalhes significante, que não caberiam, né, ser exposto nessa live, teria que ser uma live de ciência das religiões, tá bom? Isso. Legal. Tem uma outra aqui já colocada pelo Daniel Roda sobre a questão da invenção da universidade, né, que os europeus, eles tentam apagar tudo, inclusive a ideia de universidade, apresentando como se a universidade tivesse nascido no século XI na Europa, mas nós temos universidade no século V, depois século VII, século IX, tudo fora da Europa. Nós temos, então, na Índia, nós temos na África, né, Timbuktu, século VIII, antes de Cristo,
Tem, então, 4 ou 5 grandes universidades fora da Europa, antes da ideia de universidade europeia. Cambridge, também, espaço de universidades. Aquilo que a universidade na Europa nasceu como o Trivium e o Quadrivium, já eram ensinamentos em Cambridge, que é o nome original do Egito, há muito tempo. Era lá que os gregos iam estudar, um dos grandes lugares onde eles iam estudar, né? Então, até isso, os gafanhotos brancos vão para lá roubar a ideia. É possível extrair, através da filosofia hermética, estudos da astronomia, já que a própria alquimia, que é encontrada nessa filosofia, envolve os astros? Com certeza, Matheus, com certeza. Eu tenho pouco conhecimento sobre essa expansão do pensamento hermético, mas no período medieval surge a filosofia tratando da química, da botânica, da astronomia, da própria ciência da natureza, que é a nossa física. Então, é algo totalmente plausível de ser interpretado e, com certeza, subjaz algo que colabora com as estrelas, né? Questão astronômica. Essa aula teve 1 bilhão de questionamentos. Acho que até agora é em nível recorde. É isso aí, Niel. Tá? Não vai dormir essa noite. Fabiana, é verdade em pensar um Brasil onde a maioria da população é afrodescendente, por que não pensar em uma cadeira filosófica que proporcione um conhecimento que valorize essa raiz cultural? Muito bem. Muito bom. Professores, boa noite. A todos, né? Eu tenho um questionamento. Pois questione. Quando a gente pensa a inúmera quantidade de debates que vem se promovendo em torno dessa ocidentalização do mundo, em relação à omissão de muitas coisas relacionadas à filosofia, a outros pensamentos que fogem dessa lógica ocidental, eu penso que a gente está se conscientizando, né, do que está acontecendo, né, dessa dominação ocidental, dessa dessa dominação que é real, né? Só que o que esses debates eles representam, tanto no campo filosófico quanto histórico. Muito bom. Pois é, Niel, como a gente iniciou, né, a aula de hoje, tem lives aí de manhã, de tarde e de noite de pensamento europeu. Tentamos fazer algo diferente para enriquecer o leque de conhecimento, tanto de vocês como nosso. É um grande desafio, né, tem muitas mentes preconceituosas, professores universitários mesmo, que acreditam que isso não é nenhum tipo de conhecimento, é pensamento, né? Então, algo precisa ter sistema para poder ser interpretado e valorizado. Se querem mais sistema do que isso, que foi feito até agora, desde o primeiro encontro, com tradições, regras, conceitos, escolas filosóficas, eu não saberia mais o que é filosofia. Mas é bem por aí. Não é, Valmir? É isso mesmo. É o desafio posto para nós. Não tem mais como voltar, né, naquela perspectiva. Felizmente, a mosca multicolorida da filosofia nos picou e agora não tem como pensar a filosofia do ponto de vista eminentemente europeu, eminentemente grego, ao contrário, né? Ao contrário disso. Sabendo que existem um monte de outras possibilidades da filosofia se expressar, e como nós já conhecemos esta, que foi apresentada como única eurocêntrica, agora é preciso conhecer as outras, né? Inclusive por ela não produzir uma concepção de indivíduo como é no Ocidente, um indivíduo no sentido de produzir Hobbes e Locke, o indivíduo liberal é egoísta, ele é autocentrado e ele é competidor. Aí você tem a filosofia do Ubuntu, por exemplo, africana, uma das filosofias africanas, que é eu sou, porque nós somos. Então não tem sentido eu ser se o outro não consegue, não tem esse individualismo.
né? E isso a gente precisa trazer para o nosso ideário filosófico e trazer para o nosso conjunto de conhecimentos no campo da filosofia. Porque a visão que nós temos é a visão da competição, essa é a visão ocidental. Então, nós precisamos fazer o quê? Desocidentalizar o nosso currículo, desocidentalizar a universidade, colocando aqui novos saberes, novos conhecimentos nesse currículo e nos enriquecendo desse conhecimento, e não tendo uma única forma de conhecer. Mas aí, então, por isso que ela não pode ser uma universidade, ela precisa ser o espaço dessa pluriversidade, da manifestação plural do pensamento e plural do conhecimento, para que nós não tenhamos uma visão pobre da filosofia, ou empobrecida da filosofia, que é um amplo conjunto de conhecimentos e mostram para nós só um, achando que só existe aquele. Como nós sabemos agora que não é mais só aquele, é preciso que a gente disponibilize para os outros essas outras formas de pensar. Eu não tenho como compartilhar o que eu tenho desse material por meio de e-mail. Eu tenho que criar no Drive o espaço e compartilhar o link, porque são mais de 1000 arquivos, deve ter uns 500 só em livros. Então, eu preciso compartilhar o link para que você escolha ali o que você quer ler e, aos poucos, você vai baixando o que quiser para a sua biblioteca, né? Porque é muita coisa, muita coisa. E muita coisa boa, né, nesse aspecto. Professor, não existe, por parte dos senhores, criar um núcleo, uma sociedade, um grêmio, alguma coisa relativa que a gente possa construir esse conhecimento, levantar esses nomes, como eu falei, né? Que eu tenho certeza que o senhor conhece, filósofos africanos, filósofos japoneses, enfim, asiáticos, enfim, fora da universidade, porque o que me parece é que esse paradigma ele vai ser construído mais uma vez, né? A quebra desse paradigma que nós vivemos vai ser construída mais uma vez fora da universidade. Pinheiro, o nosso grupo de pesquisa, né, que está organizado dentro da universidade, com linhas de pesquisa, por exemplo, para o ensino de filosofia em diferentes perspectivas, pode ser, inclusive, por exemplo, o ensino de filosofia na perspectiva afrodescendente. É uma das perspectivas do ensino de filosofia. O estudo das filósofas contemporâneas. Então, você estudar as mulheres que produzem conhecimento filosófico atualmente. Sejam elas negras, sejam elas indígenas, não importa esse mundo contemporâneo. As filosofias africanas e o pensamento decolonial e a descolonização da mente. São essas quatro linhas de pesquisa que o grupo tem. Esse curso de extensão, ele é pensado a partir desse grupo de pesquisa que nós temos na universidade. Esse curso de extensão, ele certificado pela universidade. Então, é possível fazer isso dentro da universidade, a partir da universidade, para mudar essa universidade, né? A gente, embora esteja nesse espaço virtual, esse curso está autorizado pela Universidade Estadual da Paraíba para funcionar. Então, é possível fazer o debate e fazer o bom combate aqui dentro, para mudar a universidade. E o grupo de pesquisa está mais vivo do que nunca, com pandemia. Não há pandemia que o pare. E é bem interessante que começa a surgir dissertações e teses, né, sobre o assunto. Isso vai fortalecendo. Existem edições especiais de revistas científicas, periódicos, que tratam só de pensamentos africanos. Então, começa a entrar na universidade com mais força, está sendo mais impactante. O Matheus, professores, como podemos distinguir o anacronismo, exemplificado nesse caso pela filosofia europeia clássica, tendo em mente que grande parte do que vemos como padrão, até mesmo de pesquisa, estudo, são
ocidentalizados? De modo que, como podemos provar o contrário em algo que já foi criado com título e imutabilidade, trabalhado de forma histórica e midiática há séculos? E aí, Valmir? O perigo do anacronismo, ele basta um escorregão para a pessoa acabar fazendo uma produção e tentando, né, atualizar ou trazer um conceito aplicado dentro de um contexto, tentando atualizá-lo num novo contexto, e por esse anacronismo, aí a coisa não funcionar. Um conceito que, por exemplo, você trabalha numa sociedade que seja de cunho escravocrata e tentar aplicá-lo na perspectiva de uma sociedade, por exemplo, que tenha um outro modo de produção como a capitalista. Então, essa ideia do anacronismo acaba produzindo monstros, né? Então, o cuidado a gente sempre pode ter e respeitar a evolução. O que a gente pode fazer para não criar o anacronismo com quais conceitos fazer uma prospecção do termo e dos conceitos e tentar identificar com quais outros conceitos aquele conceito original se relacionou e como ele foi se modificando no processo histórico para não produzir os anacronismos, né? Fora isso, é morte do conceito mesmo. Isso. Ocorre muito quando se analisa budismo e hinduísmo, né? A mente ocidental acaba deturpando essas culturas. Sou delícia observando que lá do Piauí, no ensino médio, existem leituras contextualizadas da civilização africana nos livros de história e a partir de introduzir o conhecimento de filosofia africana na desconstrução do colonialismo. É difícil você encontrar, por exemplo, em livros de educação básica, alguma coisa relacionada à filosofia africana, exceto em livros de história. No caso de filosofia, é dificílimo você encontrar. Tem um autor que é de Santa Catarina, se não me engano é Barcelos, que ele tem um capítulo, no ensino médio, um capítulo sobre filosofia africana e outro capítulo sobre filósofas. É uma raridade você ter num livro de ensino médio 2 capítulos fora da Europa, né? Mas é único, né? Não há outro, por enquanto, sobre isso, exceto, então, nos livros de história. O problema é que mesmo que você coloque um texto sobre uma temática diferente da europeia, o problema é a narrativa. Se você for analisar do ponto de vista do europeu a África, é um desastre. Se você pensar a filosofia africana do ponto de vista do eurocentrismo, ela é um desastre, porque ele é um discurso europeu sobre a filosofia africana. É dizer, aqueles lá nunca vão chegar ao nível da razão. Porque é a visão europeia, porque eles sim são racionais. Os outros não chegam à ideia da razão. Então, por que criaram aquela ideia de que o desenvolvimento dos egípcios foram feitos por ETs, as pirâmides da América Latina por ETs, para dizer que os egípcios são incapazes de ter uma cultura daquela. Imagina que os incas, que os maias, os astecas não têm uma cultura desenvolvida como aquelas. Então você cria a teoria de que os alienígenas vieram aqui e que fizeram isso, aquilo e tal. Como não foram os europeus, que os outros são incapazes. Aí justifica a teoria de que os alienígenas estiveram aqui e fizeram só naqueles lugares. Mas você não vê, por exemplo, alienígena nos Estados Unidos, porque lá é lugar de branco. Então, lá não tem isso. Na Europa, não tem. Lá não tem alienígena. Alienígena só tem no quintal dos outros, né? Essa é a visão eurocêntrica, né? Se eles têm alguma coisa melhor que a gente, anterior a nós, só pode ser coisa de outro mundo. Não pode ser deles. Eles não chegam ao nível da razão. Não são como nós, né? Esse é o grande problema. Isso.
Não tem mais perguntas? Não, só comentários? Só contribuições. Contribuições? A pós-graduação cairia bem, né, com certeza. E quem tiver aí coragem, já vai preparando os temas do TCC que a gente orienta. Isso. Aqui um relato de um caso que a aluna quase não formava, porque o orientador não queria um autor não europeu, né? Aí se chama epistemicídio, né? Racismo epistêmico. Aí a pessoa quer se formar, então o que ela faz? Ela se submete a um autor europeu para poder concluir o curso. Então, agradecemos muito pelas valiosas contribuições para esse caloroso e valoroso debate e nos encontramos na próxima semana para tratar de um assunto relacionado a uma filosofia latino-americana. Então, a gente saiu da Índia para o Egito e agora mais próximo de casa, aqui na América Latina, e encerramos essa etapa. Alguma observação, Roberto? Só agradecer a paciência de todos e até a próxima aula, que também será muito enriquecedora, né? Isso. Vamos por aqui, então. Tenham uma boa noite, um bom descanso, tentem dormir, tá? E leiam bem o Legado Roubado. Eu estou preparando um material para enviar o link para vocês, né? O Legado Roubado faz de nós alguém que encontrou as respostas para as nossas grandes perguntas. Leiam o Legado Roubado. Ele não é uma roubada. Ele só aponta que o milagre grego nada mais é do que fake news. Né? Não poderia existir grego filosofando num período de guerra contra os persas. Como é que o cara ia parar? Espera aí que agora eu estou filosofando. Depois a gente briga. Não tem essa. E que ele é gente da gente, não é, Valmir? Gente da gente, é latino-americano também. Ele é goianense. Perfeito. Muito bem, então. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, boa noite, professores. Até breve. Muito obrigado. Até a próxima. Abraço.